Shalom, você está no canal Bessorá e o tema de hoje é o tempo da ignorância. Eu quero aqui trazer para você uma reflexão sobre uma expressão que é muito falada com veemência em muitas pregações quando dizem: nós não estamos no tempo da lei. E é uma afirmação perigosíssima que já tem trazido e ainda vai trazer muitos danos a muitas pessoas. Se a gente começar simplesmente pela frase que eu acabei de citar, nós não estamos no tempo da lei, se a gente refletir sobre ela, vamos perceber que ela é uma frase infeliz. Porque se nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo do quê? Do crime. E para piorar a gravidade desta frase, se a gente resgatar o significado da palavra Torá, que é geralmente traduzida para lei, a palavra Torá significa instrução. Seria o mesmo que dizer: nós não estamos no tempo da lei, não estamos no tempo da Torá, não estamos no tempo da instrução. Então sobrou o quê? O tempo da ignorância. Percebam que a fala de muitos para tentar convencer os auditórios, convencer os ouvintes, é aquela fala acalorada muitas vezes, só que nesse esforço de convencimento, o prejuízo para aquelas pessoas que recebem como verdade esta frase é um prejuízo incalculável. Incalculável. A gente precisa ver isso pela Escritura Sagrada para que a gente possa escapar desta mensagem destrutiva que é tão divulgada. Eu falei para você já que o significado desta palavra Torá, o significado mais literal, é instrução. E para a gente entender, ter uma visão clara disso, a gente precisa comparar com a instrução do pai, da mãe, para com os seus filhos. Eu até em um vídeo passado falei no texto ali de Provérbios sobre a Torá do pai e a Torá da mãe, falando ali do cuidado que os pais têm de instruir os seus filhos. E assim como os pais responsáveis fazem isso, Elohim também faz questão de dar a sua instrução ao seu povo. O Salmo 119, ou Tehilá 119, no versículo 1 diz assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na Torá de Iá, ou do Senhor, como aparece nas versões. No versículo 18 deste mesmo salmo diz: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua Torá. No versículo 34 diz: dá-me entendimento e guardarei a tua Torá e observá-la-ei de todo o coração. Não acabou ainda, tem o 72. Melhor é para mim a Torá da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. O 92 também. Se a tua Torá não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. E para finalizar, o versículo 97. Ó quanto amo a tua Torá, todo o dia ela é a minha meditação. Olha que visão estes homens têm acerca da lei do Senhor, mais especificamente da instrução da Torá do Eterno. Contudo, nós vemos que aqueles que pensam que não estão no tempo da lei, não estão no tempo da Torá. E eu recomendo a você que quer viver segundo a Escritura a ler o Salmo 119 e observar ali duas palavras principalmente: mandamento ou mandamentos e Torá. E você vai ver que existia um apego, um apreço, um cuidado para com a instrução do Eterno, que certamente definiu a trajetória vitoriosa destes grandes homens. Mas veja bem, não é apenas o Salmo 119 que fala sobre este apreço em relação à Torá de Elohim. O Salmo de número 1, Tehilá número 1, que tantos falam em tantas pregações, quando dizem: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Preste atenção agora no versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Eu li aqui na versão atualizada. E na sua lei medita de dia e de noite. Se fôssemos usar aqui as expressões hebraicas, antes tem o seu prazer na Torá de Iá. E na sua Torá medita de dia e de noite. E que resultado esta pessoa vai alcançar? Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Este é o resultado de quem se dedica, tem prazer na lei do Senhor, na Torá de Elohim. Ao contrário daquela afirmação primeira que nós estamos aqui mostrando o perigo que ela é. Ela priva as pessoas da bênção do Senhor, porque são estas instruções do Eterno que nos dão condições de andarmos diante dele de forma a sermos abençoados. Por outro lado, preste atenção, à medida que a lei do Senhor não tem mais validade, qual vai ser a lei que vai ter validade? Será que serão os homens que farão agora a sua legislação? Serão as instituições religiosas que ditarão as suas regras, as suas doutrinas? Quem é que tem legitimidade para legislar, para determinar leis sobre a criação do Eterno? Olha que interessante. O Criador faz todas as coisas e o homem descarta a sua lei, descarta a sua instrução para fazer as suas próprias leis. Não faz nenhum sentido que o Eterno abra mão de dizer o que é bom, o que é ruim, o que ele aprova, o que ele reprova, o que ele manda e o que ele proíbe. Porque está escrito em Yohanan, capítulo 1, todos quantos o receberam, aqueles que receberam ao Senhor Yeshua, a todos estes, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Elohim. E Elohim não abre mão de instruir os seus filhos. É por isso que ele deu a sua Torá. É por isso que ele fez questão que o seu povo ouvisse as suas palavras, ficasse registrado para nós. E tem mais. O Filho de Elohim, aquele que é o nosso Salvador, Yeshua, o Senhor, o Rei do Universo, que veio realizar uma obra que só ele poderia realizar, ele mesmo declarou: não cuideis que vim destruir a Torá ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ele é a maior referência para todos os filhos de Elohim. E o Senhor Yeshua disse que não veio destruir a Torá, mas ele veio sim cumprir. Resgatemos também a aliança que foi feita através da morte do Senhor Yeshua, através do sacrifício do Senhor Yeshua, que o Pai realizou ali no seu Filho uma nova aliança, da qual nós somos participantes, se é que temos realmente recebido a palavra e nos apegado a ela, entrado em aliança real com o Senhor. Esta aliança ela foi profetizada, Irmiarro, no capítulo 31, vai conhecer como Jeremias nas versões, diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Esta é a aliança que o Senhor está se comprometendo a fazer através do sacrifício do seu Filho, Senhor Yeshua. Esta é a aliança da qual nós participamos e nós acabamos de ler. Escreverei a minha lei, a minha Torá, no seu interior e a escreverei no seu coração. Perceba aí qual é o interesse do Senhor de
que nós guardemos a sua instrução em nossos corações. E não é uma instrução diferente, o Eterno não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As suas palavras, os seus mandamentos estão em plena validade. E não podemos viver como filhos de Elohim sem a instrução dele. Então, essa história de que nós não estamos no tempo da lei é perigosíssima, extremamente danosa para aqueles que querem viver na presença do Senhor. Há um resultado disso muito evidente, que é a escassez do ensino. É a sede que hoje nós enxergamos em tantas pessoas buscando o ensino e não encontram. Elas ouvem pregações, muitas vezes falando sobre filosofias, falando sobre tantas coisas, curiosidades, mas pouquíssimo há da palavra do Senhor, pouquíssimo há da instrução do Eterno. E elas entram num salão vazias e saem vazias e frustradas, porque não conseguem encontrar o ensino que precisam e está na Escritura Sagrada, está diante de nós. O que falta é verdadeiramente buscarmos este conhecimento. E alerto aqui que nem todos os que usam essa expressão, que dizem que não estão no tempo da lei, o fazem de má fé, porque aqueles que passam adiante aquilo que receberam, mas nunca pararam para refletir realmente nesta frase que estão falando e no resultado que ela vai proporcionar. Na Escritura também nós encontramos expressões de Shaul mostrando que não está mais em vigor a lei do sacerdócio levítico. É muitas vezes chamada de obras da lei, ou seja, não é mais necessário oferecer sacrifícios de animais, nem mais celebrações de festas, guarda de dias. Estas coisas apontavam para o sacrifício do Senhor Yeshua, para a obra que o Senhor Yeshua já realizou. Portanto, hoje elas não estão mais em vigor, porque já se cumpriram no Senhor Yeshua. Mas a instrução que diz respeito aos mandamentos do Senhor, referentes ao caráter, à conduta, tudo isso está em pleno vigor. Senão teríamos que dizer que amar o próximo como a si mesmo, que está na Torá, honrar o pai e a mãe, que está na Torá, ou quando a Escritura diz, não andarás como mexeriqueiro no meio do meu povo, está na Torá. Quando também fala, não vos vingueis, está na Torá. Todos esses mandamentos não estariam mais em vigor. Por quê? Porque nós não estamos no tempo da lei. Ora, que prejuízo terrível é esse? Como a pessoa vai saber o que é pecado ou o que não é pecado se ela simplesmente ignora o que está escrito na palavra de Elohim? Então fica a critério de cada um dizer, ou de um líder religioso, ou de uma instituição que quer o lugar de Elohim. Então cumpre a nós, você que ama a verdade, você que quer andar como um filho de Elohim, não abra mão da instrução do Eterno. Jamais abra mão da palavra que sai da boca de Elohim. Faça que nem o salmista. Ó, quanto amo a tua Torá, todo dia ela é a minha meditação. Fica aqui este alerta e deixo para você esta reflexão importantíssima para quem quer viver segundo a instrução do Eterno. Fica também o convite para você compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, acionar as notificações e deixar o seu like. Shalom de Yeshua, que Elohim te abençoe.